Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos esperar aqui alguns minutinhos até o pessoal chegar, até todos se situarem. Isso. Então tá, vamos lá? Gente, por gentileza, quem quiser perguntar pode ficar à vontade, tá? Tá aberto aí as perguntas e no final da aula eu vou estar respondendo aí a maioria delas, tá bom? Se possível todas, mas vamos ver aí como que vai ocorrer o processo. Vou dar só um minutinho. Então tá, eu vou já iniciar a aula. Só dar um ok aqui para a equipe. A Marcinha já está em contato contigo? Então tá, gratidão. Então vamos iniciar. Vamos falar hoje sobre relacionamentos. É um tema bem polêmico e é um tema que nós vivemos diariamente. Boa noite, Adriana, querida. Gratidão pela presença. Então tá, vamos lá. Você já se perguntou se realmente existe a possibilidade de você viver um relacionamento harmonioso, sem briga, sem gritos, sem agressão física, sem agressão psicológica? Um relacionamento que realmente seja digno. Você já pensou nisso? Não? Então, hoje nessa aula nós vamos falar sobre o porquê que as pessoas se comportam dessa forma nesse relacionamento. E por que que as pessoas vivem, né? Por que os casais vivem dessa forma. E aqui eu vou te mostrar que é possível sim você ter um relacionamento harmonioso, você ter um relacionamento com respeito, com amorosidade, com carinho, com cumplicidade, com companheirismo. Sim, isso é real, isso é possível. E nós vamos descobrir isso aqui da melhor forma possível. Então, vamos lá. Hoje em dia, os casais vivem um relacionamento de muita possessividade, de muita agressão física, muita agressão psicológica, muitos ciúmes, orgulho, né? Muita humilhação. Então, possivelmente, vários casais vivem a questão de um diminuir o outro em vários sentidos, né? Na questão de dinheiro, geralmente alguém do casal ganha mais dinheiro que o outro, né? Muitos homens vivem isso, mas mais as mulheres, elas são reprimidas. Existe uma repressão muito grande. A nossa sociedade, ela é patriarcal, então essa cultura, infelizmente, ela é muito forte ainda. E também a questão que está ligada diretamente na humilhação é a superioridade, né? A pessoa sente essa necessidade. Então ela sente uma necessidade muito grande de estar de uma forma superior ao companheiro e vira um sadomasoquismo muito grande. E fica uma vivência muito densa, fica uma coisa muito pesada. E olhando para a constelação familiar, que é o nosso pilar aqui hoje principal, como viver um relacionamento saudável aplicando a constelação familiar em nossas vidas. A constelação familiar, ela tem 3 pilares. O pilar da ordem, o pilar do equilíbrio e o pilar do equilíbrio. Ou seja, todo relacionamento tem um equilíbrio. Todos os relacionamentos, principalmente o relacionamento sexual. Então, gente, por gentileza, vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, se o som tá ok o som. Vocês estão me ouvindo? Por gentileza, aqui nos comentários, dá um ok para mim se todo mundo estiver me ouvindo bem.
E agora, melhorou? Tá com interferência? Tá. Isso, melhorou? Gratidão. Gente, por gentileza, vamos interagindo aqui, tá? É uma aula aberta e a participação de vocês é muito importante. Eu estou partilhando aqui a minha consciência, a visão pela constelação, e vamos trocando aqui ideia, e eu me disponho aí para estar respondendo todas as perguntas, tá? Então vamos lá. Pilar da ordem. O que é o pilar da ordem? É você tomar. Eu acredito que sim. Elaine, querida, eu acredito que é o celular, a galera aqui alinhou o áudio, mas vamos que vamos. Tá dando para ouvir bacana, né? Dá para entender. O importante é a compreensão do que eu estou falando. Vamos lá. O pilar da ordem, você tomar o seu lugar no seu sistema. A lei da hierarquia. Respeitarmos quem veio anteriormente, respeitar quem está na nossa linha e respeitar quem veio posteriormente. E a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber. Ou seja, o que isso tem a ver no relacionamento? Tem tudo a ver. Sempre vai ser sempre eu, nunca o outro. Nós somos totais responsáveis pela nossa realidade. Então, quando nós temos esse olhar, para mim, eu olho para as minhas sombras, eu olho para os meus traumas, eu olho para os meus bloqueios, você consegue prosperar em todas as áreas, você consegue interagir com todas as pessoas. Eu vou contar aqui um pouco da minha história para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu venho de uma família do norte de Minas, é uma família que tem um sistema patriarcado muito forte, né? Uma família tradicional mineira, e onde o homem é o pilar, né? E nessa família rege o meu avô, então meu avô que rege as leis. Então isso pode, isso não pode, e é assim que funciona, né? A vontade dele. E eu nunca concordei com isso, né? Eu nunca concordei com esse sistema, eu nunca concordei com as leis propostas. E eu era muito rebelde. Por quê? Quando minha mãe engravidou de mim, ela namorava com meu pai e eles não chegaram a casar. Aí a minha avó descobriu, né, a gravidez e ela foi expulsa de casa e tal. Então, assim, eu sofri um abandono da minha mãe com 2 anos de idade. Porque como minha mãe foi expulsa de casa e ela não teve condições de me criar, o meu pai me tomou. E o que tem a ver isso tudo com relacionamento, né? Tem a ver porque eu estava no sentimento de abandono. E quando o meu avô colocava essas leis, eu me sentia abandonado, eu não sentia parte daquela família. Então eu era muito agressivo, eu tinha um padrão de comportamento muito agressivo. Então quando eu ia me relacionar eu tive algumas namoradas, eu era agressivo, entende? A minha criança era rebelde e eu não sabia lidar com isso. Eu sou muito intenso e quando eu comecei a me conhecer, eu entendi que toda essa agressividade, todo esse abandono, toda essa solidão, todo esse vazio, eu vinha da minha história. Falando um pouco aqui sobre os padrões de personalidade, o mapa astral. O mapa astral, ele é uma ferramenta muito significativa em nossas vidas, que ele nos apresenta quem nós somos. Ele ajuda a nos conhecer. Eu sou canceriano com lua em peixes, então uma pedra no lago para mim vira um tsunami. Para quem entende um pouco aí da astrologia, é muita intensidade. E quando eu estava na minha polaridade negativa, isso me prejudicava muito, porque eu perguntava para o meu pai, né, que era o meu ponto de referência, de sabedoria, eu perguntava para as pessoas mais velhas que estavam ao meu redor, por que eu sou assim? Ah, isso é frescura, isso é quem não tem o que fazer, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai gastar energia, e não é bem por aí. Ou seja, o próprio sistema começou a querer tamponar as minhas dores com isso, entende? Então, quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a compreender as minhas dores e tudo ficou mais fácil. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá a verdade. Quando eu comecei a me conhecer,
quando eu comecei a compreender as minhas dores, os meus traumas, o meu vazio, quando eu comecei a compreender as minhas crenças limitantes, quando eu comecei a compreender o que me incomodava no outro, eu comecei a compreender que essa dor é minha. Eu comecei a me curar. E quando eu me curo, eu sou um canal de cura para o outro. Aí entra o relacionamento. É justamente isso que eu quero para minha vida. É me relacionar bem com as pessoas. E qual é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é compartilhar essa consciência com as pessoas. E é real, sim. É possível, sim, você viver um relacionamento saudável. É possível, sim, você viver um relacionamento próspero, um relacionamento abundante. Por que eu estou te contando a minha história? Porque nós não compreendemos essas brigas, são detalhes minuciosos, entende? E nós não temos culpa disso. Isso vem da nossa ancestralidade, isso vem da nossa família. E eu vou explicar um pouco em relação aos vícios de relacionamento. Por exemplo, o que constitui o indivíduo? O que constitui o indivíduo é as crenças da sociedade, as crenças da família e as crenças do indivíduo. Então, tudo isso influencia diretamente no padrão de comportamento que você tem com as pessoas. E quando você começa a perceber isso, quando você começa a perceber as crenças que você tem, as crenças que o seu pai tem, as crenças que a sua mãe tem, as crenças que foram impostas ali dentro da sua família, você começa a se libertar delas. E quando você se liberta delas, você consegue a ter um relacionamento saudável. E eu vou compartilhar com vocês um aprendizado, uma cura que eu recebi recentemente. Eu fiquei muito feliz. Pelo fato de vir dessa família patriarcal, quando alguém chegava em mim e falava assim, ó, você tem que fazer isso. Então, se alguém chegasse para mim e desse palpite em algo que eu estava fazendo, algo que eu estava ali executando, eu ficava extremamente nervoso. Inclusive, a nossa querida Adriana, a irmã, amiga, querida, que fez um curso de formação de linguagem do corpo com a Cristina Caro, nós fizemos uma viagem recentemente, eu, ela e a Marta, e nós fomos para um retiro espiritual. E chegou lá, nós começamos a ter conflitos, né? Nós não, eu, de crenças. E o líder que estava ali conduzindo, ele começou a criticar a minha forma de trabalhar. E aquilo eu fiquei extremamente nervoso, eu fiquei extremamente revoltado. Como assim? Quem é você para me criticar e para falar o que eu tenho que fazer? E quando ele teve essa postura, não foi ele, foi eu. Ou seja, ele ativou as minhas crenças, ele ativou as minhas memórias negativas e os padrões negativos que eu trouxe da minha infância. Ele acionou a minha criança ferida. E quando eu iniciei um desenvolvimento, quando eu coloquei isso na constelação, eu consegui me curar. Ou seja, ele foi o meu termômetro. E quando ele foi o meu termômetro, ele conseguiu me mostrar isso, e eu consegui me curar, eu me curei no meu relacionamento. E o que tudo isso tem a ver com relacionamento? Tem tudo a ver, porque o relacionamento é um espelho, ele é somente um espelho. A função do relacionamento é você se desenvolver. E quando você está no relacionamento de uma forma consciente e você está se conhecendo cada vez mais, você consegue compartilhar isso com o seu companheiro, com a sua companheira. E essa é a solução. Essa é a solução para termos um relacionamento saudável. A solução é simples. O último grau de sofisticação da tecnologia humana se chama simplicidade. O ato mais simples de amor cura tudo. O amor cura qualquer coisa. O amor cura qualquer pessoa. O amor cura qualquer doença. Mas para você ser esse canal de cura, você precisa se curar. Você precisa se permitir. Se permita. Se permita receber esse amor crístico. Se permita. E no curso de constelação, nós nos aprofundamos muito nas nossas curas, nas nossas vivências. E para quem está chegando agora, o meu nome é Mandiro, eu sou instrutor de constelação,
Eu sou instrutor do curso de constelação no Instituto de Cura Gaia. E lá nós fazemos vivências incríveis. Nós fazemos conexão com a alma, conexão com a nossa essência. Lá nós descobrimos propósitos de vida, que é o que nos motiva no nosso dia a dia, é o que nos dá força, é o que nos dá esperança de viver de uma forma harmoniosa, amorosa. E o que isso tudo tem a ver com relacionamento? Tem tudo. É possível sim você ter um companheiro que te agregue, é possível sim você ter alguém que te fortaleça, que te ajude a crescer espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Mas para você conseguir chegar nesse ponto, você tem que ter a se permitir, e você ter a humildade de ter essa flexibilidade, de olhar para suas sombras. Nós temos que ter muita coragem. Isso é um ato de coragem. Você se permitir receber a sua cura. Você se permitir olhar para o seu companheiro ou para a sua companheira e se despir. Se despir da vaidade, do ego, da superioridade, e você se entregar. Ah, mas eu estou num relacionamento que não tem como fazer isso. O meu companheiro ou a minha companheira é chucro e não tem conversa. Então vamos lá. Como eu vou te dar aqui algumas dicas para como você conseguir recuperar o seu relacionamento. Dê o seu melhor. Dê o seu máximo. Sente com o seu companheiro ou com a sua companheira. Estabeleça metas. Estabeleça objetivos. O que vocês querem? Quais são os seus valores? Quais são as suas metas pessoais? Qual que são as suas metas e valores para o relacionamento? O que vocês almejam? Questão profissional, questão de viagem, estrutura familiar. Dê o seu melhor, dê o seu máximo, estabeleça uma meta, uma janela de 30, 40, 60, 90 dias, e você pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. O maior grau de sofisticação é a simplicidade do amor. E quando você tem um ato de amor, quando você agrega aquela pessoa, ela vai se transformar. E se ela não se transformar, felizmente, eu compartilho isso com você. O seu relacionamento acabou. E se isso tudo aconteceu e você compreendeu que o seu relacionamento acabou, essa é a sua cura. Ciclos se iniciam e ciclos se fecham. O universo sempre vai partilhar o melhor com você. E se não foi esse relacionamento, você pode ter certeza que a melhor pessoa para você está sendo preparada neste momento. Existe o tempo gestacional. E tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado, é para nos fortalecermos, é para nos curarmos. E quando nós compreendemos, e quando nós temos a sabedoria de observar e de receber tudo isso, a sincronicidade do universo ela vai trabalhando e você vai limpando as memórias negativas, você vai limpando os padrões negativos e a constelação te dá um suporte incrível. Ela vai conseguir expandir a sua percepção e a sua consciência, ela vai mostrar para você onde você está sendo limitante. Ou seja, eu já me senti várias e várias vezes dentro de uma caixa. Poxa, agora não tem mais saída. Eu olhava para todos os lados, não tinha saída. E a constelação vinha e me mostrava. É isso. Se permita. Tenha humildade. A sincronicidade do universo ela é perfeita. E quando nós conseguimos expandir a consciência, nós vemos e nos conectamos a infinitas possibilidades. E é isso. Esse é o convite que eu venho fazer para você. Se permita. Se permita receber a sua cura. Se permita trazer essa simplicidade para o seu dia a dia. Que seja um café, que seja um abraço, que seja um beijo. São situações sutis, entende? Eu vou compartilhar algo muito interessante e eu vou fazer essa pergunta. O que você é? Você é auditivo? Você é visual? Ou você é sinestésico? Você é do toque? Independente de qual seja a prioridade, todos nós somos os três. Tem pessoas que têm os três extremamente desenvolvidos. Por exemplo, eu.
Eu sou totalmente auditivo, visual e sinestésico. Eu sou os três. Eu consegui desenvolver esses três pilares em mim. Mas tem pessoas que é somente auditiva, tem pessoas que são somente visuais, tem pessoas que são somente sinestésicas. Então, percebam como vocês são. Perceba como o seu companheiro ou como a sua companheira é e partilhe isso com eles. Supra as suas necessidades. Mas primeiro você. Quando você se transborda, você partilha. Um relacionamento, ele é feito também, para suprir as necessidades. Nós somos seres humanos e está tudo bem. Isso é lindo quando nós suprimos as nossas necessidades com respeito, com amorosidade. Isso é lindo. Quem aqui que não quer ser feliz? Quem aqui que não quer ser próspero e abundante? Quem aqui que não quer ser amado? Se não, eu convido você a fazer terapia. Vai fazer terapia porque lá na terapia você vai se descobrir. Você vai descobrir que é possível sim você viver isso. Isso é uma realidade. Mas para você conseguir acessar essa realidade, você precisa se permitir. Existe um banco de dados que é o campo sistêmico. E quando você nasce, você acessa esse campo sistêmico e todas essas informações vêm para o seu sistema. E quais são essas informações? Padrões negativos de bebida, de vícios, de agressão, de suicídio, de homicídio. E quando você acessa a constelação familiar, você começa a limpar isso. E conforme você vai limpando isso, você vai se libertando. A vida vai seguindo com mais fluidez, a vida vai seguindo com mais tranquilidade. Você começa a ser mais próspero, porque é um estado. O amor é um estado, a prosperidade é um estado. Você está. Se você não tem o seu inconsciente limpo, se você não tem o seu inconsciente ressignificado, se você não tem a sua criança acolhida, se você não está com o seu sistema alinhado, você nunca vai conseguir isso. E no curso de constelação, nós conseguimos aprofundar de tal forma que nós conseguimos te tirar da onde você está e te levar para onde você quer ir. Lógico que nós somos apenas o canal, nós somos apenas o caminho. Você que vai fazer a caminhada. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na listinha para a linha de raciocínio ficar bem interessante. Crie hábitos simples, hábitos diários de generosidade. Gentileza gera gentileza, atos de amor gera atos de amor. Nós só damos aquilo que nós temos. E mais uma vez, eu mostro para você justamente o se conhecer. Se você está no sofrimento, se você conhece dor, você só vai oferecer dor. Se você começa a experimentar do amor, você vai começar a oferecer o amor. É sempre nós. Nós somos totais responsáveis pela nossa realidade. Ponto. Não existe o culpado, não existe a vítima. Quando você entra nesse padrão de vitimismo, a vida fica pesada, a vida fica inviável. É quando as pessoas entram num sistema de doenças, que eu vou falar na próxima aula, porque essa aqui é só de relacionamentos. Mas está tudo interligado, é um sistema, não tem como você dividir. Mas nós dividimos para a compreensão do cérebro. Mas está tudo junto e misturado, é a conexão. Quando você tem uma atitude, você reflete em todos os setores da sua vida. E quando você olha para você, você prospera em todos os sentidos. E para quem não está em um relacionamento, se dedique ao máximo a você. E você pode ter certeza, quanto mais você cuidar do seu jardim, mais as borboletas vão vir. E quanto mais amorosidade você tiver com você, mais qualidade você vai ter em receber um companheiro que está em uma vibração maravilhosa. E se você está num relacionamento e o relacionamento não está legal, senta com seu companheiro, senta com a sua companheira, converse, coloque metas, coloque objetivos, coloque isso no papel e dê o seu melhor, dê o seu máximo. Faça por ele o que você gostaria de receber, mas comunicação. O óbvio só é óbvio depois de dito. Então, o que está na sua cabeça, não está na cabeça do outro.
Quando você alinha isso, a mágica acontece. Tudo muda. Comunicação, ela é a base para qualquer relacionamento. Ela é a base para qualquer sociedade. Quando nós nos comunicamos, nós conseguimos atingir outros platores. É simples assim. E, gente, vamos lá. Eu vou abrir para as perguntas e é isso. Eu gostaria muito que vocês participassem. E vamos lá. Tá aberto. Eu me disponho aí para a gente trocar ideia aqui do cotidiano. Vamos lá? Primeira pergunta. Ninguém. Então tá. É isso. Respeito plenamente aí a posição de vocês. Então tá. Nas próximas aulas eu vou falar sobre carreira profissional, eu vou falar sobre negócios, eu vou falar sobre dinheiro, prosperidade, abundância e doenças. Vão ser 3 aulas consecutivas. Ah, primeira colocação aqui, gratidão, Nayara, gratidão. Então vamos lá. A Nayara está colocando aqui que ela percebe que às vezes ela é muito fechada no relacionamento. Então vamos lá. O que é o fechar? O fechar é o medo de expor a sua vulnerabilidade. Ou seja, se abrirmos a constelação, nós vamos perceber que você teve muitos traumas, muitos bloqueios na sua infância. Então a sua criança está ferida. Então, quando você está num relacionamento, não faz sentido você se expor se você tem uma memória negativa, entende? Só um minuto, deixa eu consertar aqui. As minhas pernas adormeceram. Então vamos lá. Continuando, então o que acontece? Quando a sua criança tem esse trauma, ela não vai se expor. Então, tipo, ela vai se perguntar: se eu já sofri, por que eu vou sofrer de novo? Então, automaticamente você se fecha. Mas se você começa a acolher essa criança, se você começa a passar segurança para ela, se você começa a passar acolhimento para ela vai começar a se permitir, entende? Então, mais uma vez, eu falo sobre a questão do diálogo do casal. Então, quando você, é claro, se você está num relacionamento realmente de cumplicidade, de companheirismo, você vai chegar para o seu companheiro e vai falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu estou me sentindo muito fechada, eu tenho esse bloqueio, eu tenho essa dificuldade de receber. Então, eu gostaria que você me ajudasse. Isso que é companheirismo, entende? O casal é um pelo outro. E quando nós temos essa abertura, quando nós temos essa humildade e nós nos colocamos para receber, a mágica acontece, entende? Então é basicamente isso. Você vai alinhando, só que é muito sutil. E o que é esse receber? São pequenos detalhes. E se o seu companheiro começar a ter uma postura de acolhimento, de amorosidade, de gratidão, você pode ter certeza que a sua criança ela vai começar a ficar totalmente receptiva. E eu gostaria de saber se eu conseguir te responder. Você poderia dar um ok, por gentileza? Então vamos para a próxima questão. A criança interior. No curso de constelação, nós nos aproximamos na questão da criança. Inclusive, nós temos um bônus maravilhoso, que é a vivência da criança. E essa criança, ela está à frente do nosso dia a dia. Ela aparece a todo momento. Eu acabei de receber uma mensagem aqui para falar sobre as pessoas solteiras, as pessoas que não conseguem entrar em um relacionamento. Mas só continuar na criança que ela está relacionada com essa questão que eu acabei de levantar. A criança, ela está à frente do nosso emocional. Então, ela aparece no nosso cotidiano. E, mais uma vez, eu volto na questão da nossa caminhada de vida, na nossa ancestralidade. Se na nossa infância nós sofremos abusos em todos os níveis, se nós sofremos ausência, se nós
sofremos agressões, nós vamos projetar isso no nosso relacionamento. Toda mulher busca o seu pai, toda mulher busca um pai, e todo homem busca a mãe. Ponto. Na visão da constelação familiar. Mas quando nós temos consciência disso e nós acolhemos a nossa criança e nós passamos, nós equalizamos o nosso sistema familiar, nós conseguimos viver dessa forma harmoniosa, porque está tudo interligado. Quando nós vamos ajustando as peças, você vai equalizando e você vai percebendo no seu dia a dia a sua completude. Quanto mais você olha para você, quanto mais você se acolhe, quanto mais você se cura, quanto mais você faz constelação, mais tranquilidade, mais amorosidade, mais energia, mais vontade de viver você vai ter. A questão das pessoas encalhadas, e é basicamente o que eu falei. Se você teve uma vivência muito árdua, se você teve uma vivência muito pesada na sua infância, você não vai querer se relacionar. As mulheres que não conseguem engravidar, problema com o masculino. O útero, ele é yang, ele representa o pai, representa a vida. O homem que tem problema com ejaculação precoce, o homem que tem problema com o sêmen, problema com a mãe, problema no gerar a minha ancestralidade, dar continuidade aos meus. Se eu não estou conectado com as minhas raízes, se eu não estou conectado com os meus, como eu vou dar continuidade? Se eu não estou conectado com as minhas raízes, como eu vou transbordar amor? Se eu não fui criado com respeito, se eu não fui criado com consciência, como eu vou compartilhar isso com os meus companheiros, né? No caso, companheiro ou companheira. Aí vem a questão dos companheiros, a questão da traição. O que é traição no relacionamento? É o medo de se aprofundar no relacionamento. É a busca insana pelo pai ou pela mãe. Porque quando a pessoa está num relacionamento que ela começa a atrair, ela está no vazio. E ela começa a jogar responsabilidade de felicidade no outro. Então, quando nós temos essa consciência e quando nós olhamos para a gente, nós olhamos para dentro, nós conseguimos nos permitir entrar em um relacionamento para podermos nos aprofundar com amorosidade, com carinho, com respeito. Eu vou compartilhar algo que aconteceu recentemente no meu relacionamento. E outro dia eu estava conversando com a minha companheira, o nome dela é Carol, e ela falou assim, eu conversei com uma amiga minha sobre o seu trabalho e ela super se interessou e ela vai te procurar. E ela é assim, assim, assado. E você tem que fazer assim, assim no seu trabalho. E quando ela falou aquilo, ela ativou a memória negativa da minha criança. E eu fiquei muito nervoso com aquilo. Só que eu fui e falei com ela, a forma que você se colocou me feriu e tal, assim, assado. E eu gostaria muito que a gente melhorasse isso. Só que não é ela, sou eu. Não adianta eu querer falar com as pessoas da forma que elas têm que falar comigo, sou eu. E na semana seguinte foi quando eu fiz a minha constelação familiar e eu consegui virar essa chave. E quando eu virei essa chave, aconteceram vários fatos semelhantes a esse que não me afetaram mais. Mas o que tem a ver isso com relacionamento? A forma que nós nos comunicamos, a forma que nós nos expressamos. Eu não gritei, eu não briguei, eu não humilhei, porque isso não é necessário. E ela compreendeu. E todas as vezes também que eu faço algo que ativa as memórias negativas dela, que ativa os padrões negativos dela, ela conversa comigo, porque o óbvio só é óbvio depois de dito. E ela só consegue se comunicar comigo porque ela também observa os sentimentos dela. E quando nós vamos conversar, nós conversamos de uma forma tranquila, sem agressão, mas isso é escolha. Tudo é escolha. Escolha e permissão. É simples, mas não é fácil. Não é fácil você admitir que você é total responsável pela sua realidade. Mas conforme você vai criando esses hábitos, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve. Vamos para a próxima. Total, a conexão o problema de fertilidade, tanto do homem quanto da mulher, é questão de relacionamento. Porque se você renega suas raízes,
não tem como você reproduzir os seus. É literalmente isso, reprodução. Se você não se sente conectada, se você não se sente acolhida e amada pela sua família, você vai negar essa produção. E quando, por exemplo, as mulheres, independente aí da opção sexual, tá? As mulheres, quando tem ausência do masculino, quando tem problema com o pai, ela vai refletir totalmente isso no relacionamento. E o homem, quando tem problema com a mãe, vai refletir isso totalmente no relacionamento. É assim que funciona, entende? E quando você acolhe a sua essência, quando você acolhe essa criança, tudo muda, tudo se transforma. É simples. Peça e receberás, bata na porta e a porta se abrirá. A felicidade e a amorosidade, ela não é um lugar, ela é um estado de consciência. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. E no curso de constelação, nós nos aprofundamos de uma forma sensacional. Seja bem-vinda, Alice, querida. Gente, por gentileza, eu estou adorando aí as colocações e as perguntas. E vamos lá, vamos interagir. Eu tenho certeza que vocês têm vários exemplos aí do dia a dia, vocês têm várias dúvidas, são detalhes que são incríveis quando nós tomamos consciência deles. Sim, sim. Outra sugestão, a questão da agressividade no dia a dia. Sim, Adriana, ótima colocação. O nosso inconsciente, ele é literalmente, é o seguinte, eu vou contar uma história aqui para vocês compreenderem a profundidade disso. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente sobre crianças e lá na pesquisa mostrou que um pai de mudos tinha tido um casal de gêmeos. E com 1 ano e 7 meses, o casal de gêmeos já estava fluente em Libras. E as pessoas não compreendiam. Por quê? O nosso inconsciente, até os 7 anos, ele está no 360. Então você está captando tudo que está ao seu redor. Não necessariamente você faz a captação do pai e da mãe, mas quando esses pais são ausentes e existem outras pessoas que participam da nossa criação, você faz um ancoramento. Então, por exemplo, um casal vai ter um filho e o pai vem a falecer. Então, o homem mais próximo para aquela criança vai ser a representação do pai dela, vai ser a representação do masculino. E assim também funciona com a mãe, que vem a questão dos pais adotivos. Ou seja, aquela criança não tem contato com seus pais biológicos, mas foi adotada. E aqueles pais vão ser referência. Então, o inconsciente está captando. E conforme a qualidade da captação do padrão de comportamento desses pais, vai ser o inconsciente daquela criança. É basicamente isso. E, e é isso. Mais alguma pergunta? E é isso. Eu gostaria imensamente de agradecer a todos vocês. E quinta-feira que vem, no dia 29, nós vamos ter a nossa próxima aula. E eu vou fazer o link dos nossos relacionamentos na nossa carreira profissional e nas empresas. E eu vou mostrar para vocês a importância e a profundidade e a afetividade da constelação familiar no nosso trabalho. E é isso. Gratidão imensa. Beijo grande no coração. Fiquem bem e tenham uma excelente noite. Gratidão. Espero ter compartilhado aí informações válidas. Espero ter feito aí a diferença de uma forma simples e amorosa no dia a dia e na vida de vocês. Gratidão.